Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBO-ACM. De todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é banco de dados. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que normalmente eu falo dentro da minha mentoria, que eu vou trazer realmente um conteúdo aqui para que você consiga entender sobre como melhorar a sua comunicação em problemas críticos. A gente fala bastante sobre essa questão de como reagir a problemas críticos, como lidar com essas questões e como que a comunicação é importante, né? Então, dentro das soft skills que a gente fala, dentro do nosso programa de mentoria, a soft skill da comunicação, ela é fundamental, ela é muito importante para que muitas vezes você consiga evitar problemas, minimizar problemas e resolver problemas até mesmo de forma mais rápida. Então, fica aqui até o final desse vídeo, porque com certeza você vai ter aqui vários pontos para poder aplicar dentro da sua carreira, dentro da área de tecnologia. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBO-ACM. Nosso objetivo é cada vez mais te ajudar a acelerar o seu objetivo profissional, a te colocar no próximo nível dentro da área de tecnologia. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? A importância das soft skills. Não adianta nada você ter o melhor conhecimento do mundo, conhecer tudo tecnicamente, ter todas as certificações, mas não tem uma boa comunicação, cara. Não consegue se comunicar durante o dia, de diversos canais, diversas formas. Então, isso pode ser um problema muito grande dentro da sua carreira, dentro da área de tecnologia. E eu quero falar um pouco exatamente sobre crises, problemas críticos. Está com problema grave que está impactando, está no banco de dados, está inacessível, não está conseguindo faturar, o sistema está fora do ar. Como que você se comunica nesses momentos? Eu quero estar falando um pouco sobre isso. Lembrando, pessoal, claro, o profissional sênior normalmente ele é muito mais exigido assim, das habilidades de comunicação, mas isso também é algo muito importante, mesmo para quem não está no nível sênior ainda, para quem está no nível pleno, para quem está no nível júnior, tá? E o que é muito importante, fundamental que você tenha é um plano de comunicação, tá? E ele normalmente é mais importante do que você imagina, tá? Porque muitas vezes a falta de comunicação é exatamente o ponto que leva muitos projetos de tecnologia a não terem sucesso. Tá? Então, isso pode prejudicar totalmente o seu trabalho, os seus projetos. E, de fato, quando a gente começa a crescer dentro da área de tecnologia, começa a ter uma experiência maior, é recomendável que você tenha aspectos de essas características, né? De você, de realmente de líder, de projetos, de entender nem que você seja promovido, por exemplo, um cargo de tech leader. É importante você ter, saber elaborar claramente um plano de comunicação. E o que consiste um plano de comunicação? Na gestão de projetos, um plano de comunicação consiste em um resumo de como as informações relevantes e constantemente utilizadas dos projetos são transmitidas para os principais participantes. E aí vai ajudar o time a poder entender realmente o que deve ser enviado para cada membro, quem deve receber, quando os participantes devem ser incluídos e tudo mais. Então, você ter um plano de comunicação é fundamental dentro da área de tecnologia. Eu te falo que muitas pessoas não conseguem crescer porque não desenvolvem essa soft skill da comunicação, não sabem elaborar um plano de comunicação, não sabem, muitas vezes trabalha para caramba e não manda um e-mail, não informa ninguém, ninguém sabe o que está sendo feito. E depois, muitas vezes, dentro do projeto, é questionado sobre o apontamento de horas, sobre o que foi feito, sobre realmente a atuação. Tá? Então, um plano de comunicação, cara, ele é fundamental. E você compartilhar um plano de comunicação com a equipe, com as áreas envolvidas, cara, realmente vai fazer com que você seja visto com um outro nível de percepção, tá? E o que a gente precisa entender, incluir, né, dentro de um plano de comunicação, né? Entender de fato quais são os pontos, detalhes importantes daquele projeto, por exemplo, um status, o que está acontecendo, o que foi feito, quais são os próximos passos, quais são os problemas que aconteceram, tá? E aí, dentro desse plano de comunicação, você pode colocar isso de forma onde envolva, primeiro, exatamente as pessoas que devem ser envolvidas naquela situação, naquele momento. Então, você tem que ter também uma percepção de que nem todo mundo, muitas vezes, precisa começar a receber esse plano de comunicação. Quando o problema é muito crítico e já tem gerentes e diretores envolvidos, normalmente a gente já inclui todo mundo. Caso o problema não está tão crítico assim, você pode envolver somente
os responsáveis mais diretos, os times técnicos, sem envolver os gestores. Agora, chegou num ponto onde está dando problema, onde você está começando a perceber que pode gerar algum tipo de reclamação, cara, você já pode se antecipar. Você já pode gerar um plano de comunicação. E o que eu costumo dizer, né? Muitas vezes, se a sua comunicação for boa, antes da reclamação chegar para você, às vezes a reclamação nem chega, porque a sua comunicação foi muito boa. Porque você já está passando um e-mail ali no final do dia, exatamente com tudo que foi feito, com os próximos passos, problemas e pontos de atenção. Quando você tem esse tipo de característica de todos os projetos que você passa, de realmente estar informando diretamente para as pessoas que já estão envolvidas naquele projeto, um status pelo menos, cara, isso já muda a sua percepção totalmente, as percepções que as pessoas têm sobre você, sobre a qualidade do seu trabalho. E muitas vezes não vão te questionar. E muitas vezes o seu trabalho só é questionado por falta de comunicação. O que foi feito? Ninguém sabe. Quais os próximos passos? Ninguém sabe. O que aconteceu que deu algum problema? Ninguém sabe se deu problema, se não deu, se está tudo certo. Então, muitas vezes, não ter um plano de comunicação é um dos principais problemas dentro dos projetos, tá? Então, muito cuidado também o que não incluir dentro de um plano de comunicação, né? Então, normalmente, você tem que ser muito assertivo com a equipe, com os participantes dos projetos, mas muitas vezes você pode estar envolvendo gente demais de forma que não é necessária, ou alguma empresa terceirizada, ou alguém que não deveria estar recebendo esse e-mail. Então, é importante também ter uma atenção do que não devemos incluir dentro de um plano de comunicação. E quais são os benefícios aí de um plano de comunicação, né? É importante a gente pensar que dentro de um plano de comunicação você vai ter uma maior colaboração, tá? Muitas vezes com o seu time interno, com o cliente, com parceiros, com outras coisas. Então, muitas vezes, se você tiver uma clareza na sua comunicação, você consegue, de fato, ter uma maior colaboração, você consegue ter mais pessoas envolvidas, mais pessoas pensando, e a colaboração, o trabalho em equipe, ele é fundamental, tá? E ele só vai acontecer se você realmente tiver uma boa comunicação. Menos trabalhos duplicados, às vezes as outras pessoas vão achar que você não está fazendo, ou que não é o papel de cada pessoa, etc. Então, muitas vezes você vai ter menos trabalhos duplicados também, e isso pode evitar muitos problemas dentro de um projeto aí de tecnologia. E aí você pode estabelecer métodos de comunicação, né? Esse plano de comunicação vai ser feito como? Normalmente eu sempre gosto de priorizar o e-mail, tá? Como ferramenta principal para comunicação. Depois disso, você pode ter algumas ferramentas ali de checkpoint, tá? Caso esteja muito crítico, além do e-mail, manda um Zoom, faz um call no Zoom, no Google Meet. Às vezes você pode ter um Slack ou um grupo de WhatsApp também, onde você pode estar se comunicando sobre o projeto, mas sempre eu gosto de fortalecer por e-mail, até pela documentação, por ter algo ali um pouco mais formalizado. E se você tiver um e-mail muito bom, muitas vezes é um e-mail que vai evitar, por exemplo, um tipo de reunião. Então, muitas vezes a gente tem muitas reuniões no dia a dia. Por quê? Por falta de comunicação, de uma comunicação clara, de uma comunicação assertiva, de uma comunicação boa. Então, existem muitas reuniões que podem ser um e-mail, tá? Então, se você tiver um e-mail muito bem escrito, antecipando o problema, envolvendo as pessoas ali diretamente, cara, isso não vai nem ser escalado. Mesmo se der problema, você não vai ser tão pressionado assim, a forma de trabalho vai ser muito mais tranquila, tá? Ajuste o ritmo da comunicação, né? Então, quando o problema está num nível muito crítico, eu costumo até fazer mesmo uma comunicação, até mesmo diária, no final de todo dia, passo o status, passo o checkpoint, mostro o que foi feito, etc. E é importante a gente poder pensar que você tem que estar mantendo esse plano em constante atualização, né? O que foi feito, o que mudou, quais são os responsáveis e tudo mais, tá? Então, esses são os pontos principais que eu queria trazer aqui para vocês sobre como melhorar a comunicação. Eu acredito que essa seja uma das principais falhas dentro de projetos na área de tecnologia, a falta de comunicação. E muitas vezes, muitas pessoas não têm uma metodologia clara, uma comunicação eficiente, não desenvolvem seus soft skills e muitas vezes não conseguem crescer exatamente porque não tem uma boa performance na hora de poder se comunicar sobre projetos, sobre tecnologia e muito mais. Se você quer se aprofundar mais sobre as soft skills, quer estar dentro de um grupo que está desenvolvendo não só essa parte técnica, mas os aspectos comportamentais, as soft skills, nós temos um programa de mentoria onde lá a gente consegue aprofundar, entender sua dificuldade, te ajudar algumas ideias, algumas metodologias que podem te ajudar a melhorar essa comunicação, principalmente em problemas críticos,
onde muitas vezes alguém que chega com uma boa comunicação dentro de um problema crítico é o cara que vai ser promovido, é o cara que vai ser lembrado, é o cara que realmente vai estar se destacando. Então pense que 20% do seu sucesso profissional está ligado realmente a essa parte técnica, essa parte das hard skills. E a maior parte do seu sucesso está realmente de acordo com uma boa estratégia e com esses aspectos comportamentais. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!